Duas nações fictícias da Marvel extremamente poderosíssimas entram em conflito. Essa é a história de Pantera Negra, Wakanda para sempre. Quando eu comentei esse filme no Twitter e no meu Instagram, eu falei que quem não gostou desse filme tá maluco. E eu mantenho uma posição. Mas isso não quer dizer que eu tô emocionado, que eu achei o melhor filme do mundo, a coisa mais incrível do mundo. Mas é um filme muito bom. Então eu resolvi aqui começar logo falando sobre os pontos negativos que eu vejo no filme. Porém é importante a gente fazer uma contextualização de tudo que o filme sofreu antes de comentar sobre ele em uma análise mais crítica. O primeiro grande problema que o filme enfrentou foi o falecimento do ator Chadwick Boseman. Claro que isso altera todo o filme, visto que ele era o protagonista da história. Isso gerou um segundo problema, que é um rearranjo de roteiro, inclusive de estrutura do universo Marvel. Kevin Feige tinha esse problema na mão, ele tinha que resolver realinhar a rota de para onde esse universo iria. E evidentemente o roteiro do filme precisava arranjar uma solução, precisava fazer alguma coisa acontecer, precisava fazer continuar e ao mesmo tempo prestar uma homenagem muito bonita ao Chadwick Boseman, que o filme acerta perfeitamente. Aí um outro grande problema que teve foi a Covid no meio das gravações, que forçou a parar as gravações em certos momentos. E um outro problema que teve foi o da atriz Letitia Wright, interpreta a Shuri nos filmes do MCU. Para quem não sabe, a Letitia foi uma voz altíssima anti-vacina. Ela manifestou várias vezes nas redes sociais e quase que se engajou numa luta contra a vacina. Esse problema não só prejudicou o filme comercialmente, como também atrasou as gravações, visto que quando a equipe se separou para ficar resguardada em casa e resolveu voltar às gravações, a Letitia não tinha como ir para os Estados Unidos para encerrar as gravações, visto que para poder fazer a viagem de avião as pessoas precisavam estar vacinadas, coisa que ela foi totalmente contra. Bom, esses problemas realmente afetariam bastante o filme, e eu acho que eles tiraram até de letra essas situações aí. No final das contas, eu consigo imaginar as mudanças que foram feitas, né? A história, eu acho que em essência ainda continuou sendo a mesma, conflito, plot, porém dá pra ver as mudanças e elas fazem muito sentido e são bastante impactantes e fortes. E a gente meio que tem um Pantera Negra 1 de novo, um recomeço, visto que agora a gente não tem mais o T'Challa, é outro personagem que assume o manto. Mas o Pantera Negra 1 termina com um gancho para uma trama política, e esse filme é completamente político. Toda a trama se desenvolve por causa disso. Em determinado momento, um evento acaba fazendo com que Wakanda e Talocan acabem entrando em rota de colisão, totalmente por questões geopolíticas. Porém, Wakanda está totalmente fragilizada, visto que perdeu seu rei novamente, né? Então, recentemente, ela pode ter perdido um. Mas, como eu disse, eu prefiro começar a falar sobre os pontos negativos do filme primeiro. O roteiro encontrou soluções boas e bem justas para poder justificar todos os eventos que aconteceram na vida real e trazer para o filme de uma forma bacana. Porém, esse filme ele se preocupa demais em contar uma história. Ele tem uma história para contar e ele acaba tendo um problema de ritmo. Por vezes ele pode parecer arrastado ou ter uma barriga. Não é algo que me incomodou de fato, mas é algo que eu notei e que eu acho que vai incomodar algumas pessoas sim. Falando em efeitos especiais, tem certos momentos em que o fundo verde grita bastante. Tem uma cena em que isso me incomodou muito porque estava muito nítido que eles estavam ali no fundo verde. O fundo da profundidade não estava muito boa, estava bem artificial o que estava acontecendo ali. E existem certos momentos em que o bonecão de CGI, o famoso bonecão de CGI aparece, é o maior estilo Homem-Aranha de 2001. Novamente, para mim não foi algo que me incomodou, mas tá lá, tá nítido, e é algo que pra galera que tá mais exigente com efeitos especiais, especificamente na Marvel, em alguns momentos isso pode ser incômodo, mas eu acho que não. Eu acho que no fim dá tudo certo. Uma coisa muito importante aqui que eu notei no filme é que o Chadwick Boseman faz muita falta. Eu não tô falando só emocionalmente, claro, o ator importante e todo mundo se afeiçoou ao Pantera Negra, ao T'Challa dele, mas a figura do protagonista faz muita falta. A gente acaba tendo o protagonista sim no filme, o protagonismo surge mais pro final dele de fato, embora ele venha sendo construído. Isso, claro, é um ponto positivo pro roteiro, ele se preocupa em construir o novo protagonismo da franquia, mas existe uma ausência ali que é bem sentida, na verdade, o que acaba dando um espaço para o Namor. O Namor tem um grande espaço para brilhar, o Tenoch entrega muito bem o Namor, a gente consegue entender bem as motivações do personagem e tal. Para explicar um pouco, a gente está falando de um filme de super-herói, a gente não tem um protagonista com um personagem arquétipo durante a maior parte do filme, mas a gente encontra esse arquétipo
no vilão, o Namor, que é um anti-herói. Em muitos momentos nos quadrinhos ele é um herói, inclusive ele tem história própria desde o começo. Ele talvez seja mais visto como um herói, mas ele é um herói que ele não se importa em ser chamado de anti-herói, em fazer o que for pelo seu próprio povo. Então ele entra em rota de colisão com os heróis muitíssimas vezes ao longo da história, além de ser bem arrogante. E eu acho que o filme até foi bem fiel a isso. Então, com essa ausência do Chadwick, com a ausência do T'Challa, desse protagonismo desde o começo do filme, desse protagonismo no arquétipo de herói, o outro personagem que é o mais próximo disso que se tem, que é o Namor, acaba ganhando esse destaque, sendo muito interessante, porque ele atua muito como herói, apesar de que, pela narrativa do filme, ele está sob a perspectiva de vilão. Se você chegou até aqui, eu te peço então para já dar o seu like, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal que você vai ajudar bastante a gente, beleza? Se você já chegou até aqui, faz isso aí, dá essa moral pra gente, tá? E aproveita e segue as nossas redes sociais, @Tubofilmes no Twitter, no TikTok, no Instagram, que a gente solta várias coisas. Conheça também o nosso podcast, tá? Então segue as nossas redes sociais que você vai sempre ficar ligado quando sair o nosso podcast. E, inclusive, fica ligado que vai sair um podcast bem bacana sobre Pantera Negra Wakanda para sempre em breve. Mas então vamos lá falar mais sobre o filme. Bom, sobre o MCU, o filme não se preocupa tanto em adiantar a narrativa principal, apesar de que na fase 4 quase ninguém tá fazendo isso, na verdade, né? Mas o filme é bem contido em si, mas sim, tem easter eggs do MCU, tem participações especiais, tem surpresas, tem, eu diria até que algumas surpresas sim do MCU, algumas surpresas bem legais. E você já deve saber, temos personagens novos aqui, né? E aí eu tenho que destacar a Riri Williams, né? A Riri Williams, que é a personagem da Coração de Ferro, que vai ganhar a sua série muito em breve. Coração de Ferro, que é um personagem muito legal, né? Ela tem como mentor o Tony Stark, né? E ela tá aqui no filme, tem até uma certa importância a presença nela no filme. E ela é muito legal, gostei muito da adaptação. E, aliás, a Coração de Ferro, a Riri Williams, é uma criação de um brasileiro. É uma criação do Brian Michael Bendis com o brasileiro Mike Deodato Jr., brasileiro, nordestino, paraibano, é da terra. E eu tenho certeza que deve ter ficado muito feliz com a adaptação da personagem dele. Tá bem legal, a atriz manda muito bem. A química dela com a personagem da Shuri é fantástica, isso foi muito bem aproveitado pelo roteiro, porque afinal de contas são duas personagens gênio, assim, né? Então a interação delas tinha que ser bem legal e acho que o filme acerta. Aliás, a Shuri, uma coisa que me incomodou foi o fato de eu ter gostado muito da Shuri, muito, assim, eu já gostava dela no primeiro filme, mas eu tenho muito problema com essa coisa dela de ser anti-vac e, enfim, tem toda uma história pessoal que faz isso ser algo muito incômodo pra mim. Porém, a Letitia entrega muito e durante o filme eu tava pensando em vários argumentos pra poder passar pano mesmo pra atriz, né? E na verdade ela não é a única, né? Existem muitos outros atores aí, atrizes também, que são anti-vacina e ninguém tá dando um foco tão grande, né? Não tô querendo passar pano não, aliás, nem vou me aprofundar nessa discussão, mas o fato é que eu gostei, sim, gostei bastante da Shuri. Gostei mais do que no primeiro filme. O Namor, como eu falei, ele tá muito bem, ele chega muito bem, ele é bem fiel aos quadrinhos. A adaptação, né, da cultura Talocan toda para uma questão maia é muito interessante. Eles mostram toda a origem também e meio que relacionam com toda a história de Wakanda. Isso foi muito interessante, né, visto que ambos eram duas sociedades escondidas até então, né. Na verdade, Wakanda já se revelou tem um tempo, Talocan era uma completa desconhecida de todo mundo. E, aliás, o filme ele deixa argumentos para um filme do Namor. Assim, tá tudo posicionado para que aconteça o filme do Namor. E eu gostei bastante dos Talocanos. Eu não sei qual é o nome que dá os Atlantes. Aqui eles resolveram chamar de Talocan, né? Até para diferenciar lá do Aquaman. E ficou muito bom. Aliás, Talocan eu achei muito escura. Na verdade, a projeção que eu assisti era muito escura, então isso certamente deve ter atrapalhado um pouco, mas eu achei Talocan interessante, é bonito, mas não é um espetáculo visual como é Atlantis lá do Aquaman, não é aquele negócio coloridão e tal, mas é bonito sim, tem toda uma construção de set, de figurino, direção de arte bem bonita, sim, de fato, toda a referência maia também tal, e é uma civilização bastante avançada, né? É uma Wakanda mexicana no fundo do mar. O motivo para eles entrarem em conflito é válido, é muito
é bem pensado e faz todo sentido, então isso não teria como ser algo negativo pro filme. Aliás, a minha expectativa para esse filme era baixíssima. Eu queria ver apenas a homenagem que fariam ao Chadwick Boseman, e isso emocionou, isso foi muito bacana, foi bom mesmo, eles fizeram muito bem feito nisso, acertaram bastante no emocional. Aliás, esse é o grande trunfo do filme. E minha outra expectativa era para ver justamente o conflito entre essas duas civilizações fictícias extremamente poderosas e avançadas da Marvel, e não me decepcionou não. Eu achei a batalha entre elas bem legal mesmo, assim, mesmo com o que eu falei, questão de CGI e tal, achei bem bacana mesmo. Aliás, eu já aproveito para falar também da trilha sonora. Para mim, a trilha sonora do filme brilha demais. Ela segue, quando se passa em Wakanda, segue usando aquelas mesmas referências de instrumentos e batidas africanas para compor as trilhas, né? A trilha sonora que é do Ludwig, não vou saber falar sobre o nome dele, mas ele retorna, né? Ele ganhou o Oscar no primeiro filme e agora faz um trabalho que seria justo também em ganhar de novo, embora, né, não sei quem vai estar na concorrência aí. Mas eu achei muito legal também que quando vai pra Talocan e Namor, a trilha sonora, ela vira também, mas ele também se usa da mesma estratégia que ele usa para compor as trilhas de Wakanda aqui em Talocan. Então a gente vê influências de música latina, de música mexicana, não tô falando de mariachi, essas coisas não, mas tem certas influências culturais dessa região para poder compor a trilha sonora de Talocan, e eu achei muito bom. E existe um certo momento em que as duas culturas se conflitam e aí a trilha sonora mescla e cria uma sonoridade bem legal, misturado esse tipo de som cultural latino-americano com africano, e ele faz um som que eu achei bem gostoso. Aliás, a trilha sonora, ela é muito viva, ela é muito forte, ela é muito presente, você ouve bastante ela é marcante sim no filme, e é quase que um personagem. Então a trilha sonora realmente, para mim, é um acerto muito grande do filme. Como eu falei lá atrás, o filme ele demora a ter uma presença de protagonista. Na verdade, ele estabelece desde o começo o protagonismo do filme, mas demora para se estabelecer de fato, porque ele se preocupa em construir esse protagonismo. Então, durante certos momentos do filme, parece um grande filme de coadjuvantes. Ele dá muito espaço, ele dá muito destaque para os coadjuvantes do Pantera Negra, porque afinal de contas, sem o Pantera Negra, tudo que restou são coadjuvantes, né? E todos estão bem, justamente por isso. É o que pode causar para algumas pessoas a sensação daquela falta que eu falei do Chadwick. Na verdade, também abre espaço para melhorar os personagens. Então, o M'Baku tá muito legal, gostei muito do M'Baku. A Nakia tá muito legal, a Okoye, as Dora Milaje muito bem apresentada, ganhando também destaque. É legal ver também a Namora e o Atuma, né? E tem cenas de combates deles que são muito boas. O Agente Ross também tá muito legal, ele tá de volta, né? O Everett Ross, que esteve no Pantera Negra 1, volta aqui também tem seu papel. As surpresas do filme estão muito bacanas mesmo. E o filme termina de um jeito muito bonito, numa cena, inclusive, sem trilha sonora, uma cena perfeita. Agora, para terminar, eu quero destacar a sábia escolha em ter apenas uma cena pós-crédito. Não tem uma cena pós-crédito ao final de tudo, dos créditos, não precisa você ficar no cinema se você não quiser. Isso é muito bom, porque o filme ele termina realmente contido sim. Isso foi algo que eu senti falta no filme do Homem-Aranha. Eu não queria que tivesse aquela cena pós-crédito lá do Doutor Estranho, porque eu acho que a gente tá sofrendo muito disso, né? Acabou de contemplar o filme e já tá ansioso pelo próximo. Não, segura, esse filme encerra a fase 4, acabou. Então acabou aqui, se encerrou e se encerrou de uma forma lindíssima, e tem uma cena pós-crédito que é sim importante pro futuro, mas ela é sobre personagens do próprio filme, ela é sobre o próprio filme e é muito boa. Eu me atrevo a dizer que é uma das melhores cenas pós-créditos que a gente já viu, desde o Thanos aparecendo lá no Vingadores 1, desde o Nick Fury aparecendo lá no Homem de Ferro, é realmente muito boa. Então é isso, eu tive problemas aqui durante a gravação várias vezes, vocês não viram, evidentemente, mas espero ter conseguido passar o que eu quis dizer sobre o filme. Novamente, não é a melhor coisa do mundo, tem seus defeitos, mas eu achei um filme bom, me divertiu, me emocionou e cumpriu o papel dele, que é ser um filme de herói, não precisa ser nada absurdo, não, é um filme de herói. E ele entrega os pontos principais de um filme de herói, é um filme realmente bom. Mas me conta aí o que é que você achou do filme, se você já assistiu, me conta quais são as suas expectativas se você não assistiu ainda. Quando assistir, vem, volta e comenta de novo. Quero muito saber o que é que vocês acharam do filme, beleza? Esse foi mais um Quarta Parede, eu sou o Lucas Nogueira e até a próxima.